beleza do concreto morto é fachada para celebrar o colorido da vida. O prédio Monumento, inaugurado em 1895 no bairro do Ipiranga, cumpre papel importante no desenvolvimento da ciência. É pedra fundamental nas pesquisas sobre a biodiversidade brasileira e global. A coleção do Museu de Zoologia teve seu início na década de 1890 para se tornar hoje um dos maiores acervos zoológicos da América Latina. Não tinha mais ninguém. Era o Lindolfo Guimarães e eu. Foi o Lindolfo, depois do Lindolfo se aposentou, tinha que ser eu. Chegou minha vez, eu não... Entre corredores e laboratórios, Dr. Vanzolini esteve à frente do museu por mais de 30 anos. Para incentivar a pesquisa, para desvendar os fenômenos ainda inexplicados da nossa natureza tropical, coube ao cientista desdizer as limitações da biologia. A coleção científica do Museu de Zoologia se multiplicou. Entre gavetas e prateleiras, animais de todas as espécies dão pequenas amostras da imensidão de vida que reside no Brasil. A coleção científica ela é importante por uma série de razões, né? Primeiro, para você, a primeira missão é você ter um material testemunho, né? O registro de que esse bicho ocorre ou ocorreu em determinada área. Então, só assim a gente pode definir, ter sistemas de políticas de conservação só entendendo o ambiente. Renato é mestre em taxonomia e constrói a carreira entre os corredores do museu. Carrega a certeza científica de que Paulo Vanzolini transformou a história da zoologia no país. Até a década de 50, as nossas coleções não eram tão profissionalizadas. Então, o Vanzolini ele foi fazer no final da década de 40, meados da década de 40, até o finalzinho da década de 50, o seu doutorado lá em Harvard, né? Então, lá ele passou por um departamento de zoologia, ele verificou como acontece todo esse sistema, não só de preparação do material biológico, mas também das suas técnicas de conservação. Então, quando ele chegou, voltou para o Brasil, ele já veio com toda essa noção muito atualizada de como se mantém uma coleção, como se inicia, como que é organizada uma coleção. Em cada canto, ainda há testemunhas da importância do cientista Vanzolini para a ciência que se produz aqui. A disponibilidade dele na pesquisa era imensa, então ele era o dia inteiro ele ligado à pesquisa. Ele tinha só alguns poucos momentos de folga, onde ele nos atendia na parte administrativa do museu, mas a partir das 7 horas da noite era outro Vanzolini com uma outra capa, vamos dizer assim, era a capa do sambista, não é? Vamos agora, nós vamos pegar uma lancha. Uma dedicação tão grande quanto a vastidão da fauna brasileira. Não é à toa que cerca de 15 espécies descobertas pela ciência foram batizadas com o nome dele. Nós temos também uma serpente, dentre as espécies que foram nomeadas, nós temos, a maioria são répteis e anfíbios, e nós temos uma serpente, aqui que eu posso mostrar para vocês, nomeada Ligophis vanzolini. É uma espécie endêmica da Argentina, que foi homenageada por um pesquisador, para o Dr. Paulo Vanzolini. O Dr. Paulo era um grande zoólogo, um dos maiores zoólogos que eu poderia dizer, acho que do mundo, criador de uma importante teoria sobre a evolução dos animais de acordo com a variação climática. Ele estudava muito e ele passava anos medindo comprimento de rabo de lagarto, para daí chegar a alguma conclusão a respeito de famílias e de... Eu não vou saber falar sobre isso com os termos corretos, mas enfim, para depois isso acabar gerando a teoria dos refúgios, né? Então, ele era um cara extremamente metódico e sistemático, extremamente. Ele valorizava muito esse trabalho laborioso, digamos, sem graça, num certo sentido, sem brilho, mas era o que dava a sustentação para o que vinha depois, para as grandes ideias, né? As grandes ideias surgiam dos livros ou passavam a fazer parte deles.
páginas de sabedoria que ele conservava pelos cantos da casa e do museu. As obras de Vanzolini eram para ele tão especiais que ganhavam selo de posse, o Ex Libris, desenhado na contracapa de milhares de livros. Aqui a gente guardou, a gente tinha... Dione era o braço direito de Vanzolini aqui e compartilhava com ele o amor pela biblioteca. É dela a responsabilidade de zelar por milhares de obras que eram da coleção do zoólogo e foram doadas por ele. Antigamente eu cheguei aqui com 38 mil volumes. E esses 38 mil volumes, eles ficavam inclusive na outra parte do prédio. Aí, Dr. Vanzolini, sempre, né, estava vendo que eu tinha um potencial para aumentar esse acervo e que a gente poderia trabalhar junto em cima disso. Então, aí a gente começou a trabalhar em cima do desenvolvimento físico e intelectual desse acervo. E hoje nós estamos com 270 mil volumes físicos. Não é apenas quantidade, é qualidade e raridade. E essas obras para ele eram material de utilização normal para pesquisa, quando ele fazia a descrição de uma espécie. Então, ele sempre tinha que se referir, e isso é um protocolo dentro da zoologia, que você tem que se referir às primeiras descrições, e essas primeiras descrições estão nas obras mais antigas. Obras que remontam aos séculos XVII e XVIII, que, assim como muitas espécies ameaçadas de extinção, só existem aqui. A história começou na década de 90, quando o Dr. Vanzolini recebeu um comunicado da família Guinle que eles tinham essa obra e queriam dispor. Naquela época eles estavam dispondo da vida deles inteira, né? Então, Vanzolini pediu o preço, fez uma carta para a FAPESP e a FAPESP prontamente deu o dinheiro e eu fui buscar a obra. E fui buscar lá no Copacabana Palace, na portaria, e vim agarrada com esse livro. Vim agarrada com o livro. Meu Deus do céu, E que por aventura. que valeu tanto esforço? Qual é a importância? Então, ele tem uma importância, ele é fantástico, porque o Pisa e Magrave foram os primeiros viajantes aqui do Brasil e que fizeram a coleta dos bichos, e depois as primeiras descrições são aqui. E os bichos todos têm um viés, a obra é escrita em latim, mas os bichos têm um nome indígena, todos eles. Então, muitas vezes a gente olha na literatura científica, às vezes a gente acha uma primeira descrição com esse nome ainda indígena. E é uma obra belíssima, não pelo fato dela... Existem 2 obras dessa, ou 3 obras no máximo aqui no Brasil. Há obras dedicadas a Paulo Vanzolini e outras que ele deu de presente ao mundo, como seus artigos e teses. Nós temos os originais da pré-publicação dos trabalhos Vanzolini. Então, antes que um trabalho fosse para editoração, passava por várias revisões e ele guardava todas. Então, depois ele corrigia... Ele guardava as revisões? Guardava todas. Não acredito. Ele desenhava também, tem algumas das revisões, olha, todas manuscritas. Essa é a letra dele? Essa é a letra dele. Essa é a letra dele. Então, a gente guarda como um documento. Bom, aqui, então, dando continuidade às publicações do qual ele editou, ele escreveu, os originais estão aqui, principalmente das monografias. Ele gostava muito de refazer traçados de viajantes antigos, e ele montou até um gazetir, que são as localidades, ponto onde foram coletados os bichos. Bom, isso tudo termina com a tese dele aqui, que nós temos o PhD dele e tem a tese de cátedra. Isso aqui é o original da tese de cátedra dele, né? Que foi feita em 1964.
A biblioteca, consultada por zoólogos e biólogos do mundo inteiro, tem ainda diários de campo e mapas de cada viagem de Paulo Vanzolini pelas entranhas do Brasil. A Amazônia é rio mesmo. A pesquisa na Amazônia é feita na barranca do rio. Chega, faz amizade, faz contato com o pessoal, compra bicho, arranja guia, fica conhecendo a redondeza, aí é assim que a gente faz. Metade do ano nas matas, a outra metade estudando os habitantes das matas. Era nessa sala que o professor Vanzolini preparava cada uma de suas expedições. Conhecida como a Sala da Geografia, aqui ficavam os mapas que destrincham rios e terras da Amazônia. Hoje abriga a exposição sobre peixes elétricos do Museu de Zoologia, que detém uma das maiores coleções do mundo. E essas coleções só começaram a se desenvolver graças às expedições do professor Vanzolini. Hoje são mais de 10 milhões de exemplares preservados, testemunhos únicos de espécies e ecossistemas, alguns já extintos. Esse patrimônio é fonte de dados importantes em biologia evolutiva, paleontologia, ecologia e biologia molecular. Fonte de pesquisa há décadas para o professor Naércio, que tem uma vida de trabalhos e histórias com Paulo Vanzolini. E eu sou muito grato a ele por ter me proporcionado a minha ida para os Estados Unidos para fazer o doutorado na Universidade de Harvard. Ele, como cientista, teve méritos indiscutíveis, inclusive foi um dos responsáveis, juntamente com outros pesquisadores do estado de São Paulo, de fundar a FAPESP. O senhor acha que ele era melhor como cientista ou como sambista, professor? Como sambista. As músicas que ele produziu são coisas maravilhosas. Hoje em dia, Volta por Cima virou um ditado, um refrão que todo mundo usa graças a ele. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Chorei. Não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Paulo Emílio Vanzolini alterou os rumos da ciência e da língua portuguesa. A expressão levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, que caiu na boca do povo, veio da canção composta por ele, gravada em 1962 pela primeira vez. Volta por Cima foi parar no dicionário e nos repertórios de tantos intérpretes. Todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Todo mundo acha que o importante é dar a volta por cima. E para ele, o importante era reconhecer a queda. Era se reconhecer que errou e não desanimar. E seguir em frente e fazer de novo. Que finalmente você chega lá. E ele era um cara extremamente estudioso, metódico, sistemático. Ele fazia isso o tempo todo. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. E foi com Volta por Cima que a música se encontrou com a ciência. Não desanima. Quando meu pai compôs Volta por Cima, e ela foi gravada, ela fez um enorme sucesso.
ficou nas paradas de sucesso, coisas desse tipo durante bastante tempo. Mas ele ganhou algum dinheiro com isso. E ele sempre dizia... Eu não queria levar dinheiro de música para casa porque é um dinheiro muito incerto, né? O mês que vem a mulher pergunta cadê o dinheiro. E não vem. Então eu guardava dinheiro numa gaveta no museu e gastava em pequenas despesas. Não era muita coisa, uma pequena despesa no museu. Precisa comprar isso, vai lá e compra. E inventaram o negócio de Fundação Volta por Cima. Gozação. Era a gaveta. E se você bota no orçamento doméstico, você de repente ele pode te faltar, você conta com ele. Deixa eu dizer uma vez na frente da Câmara, para o povo entender, que Volta por Cima é um samba que me pragueja a vida, com gente que acha que passou um problema de dificuldade pessoal, que achou inspiração em Volta por Cima. Volta por Cima não é nada, não é psiquiatria. É carpintaria de samba, é um samba que eu fiz, é um samba feito, não tem nada a ver com melhorar a vida de ninguém, nem tirar ninguém da fossa. É samba, entende? Então, quando começa a me dizer, Volta por Cima para mim, foi tá? Então, expliquei-me? Espero que sim. Raro não é o reconhecimento por tantos feitos incríveis ao longo de 89 anos. Vanzolini teve seu nome gravado nos mapas, nos artigos, na fauna, na porta da escola, na história universal da arte e na história pessoal dos amigos, dos parceiros de pesquisa e de composição. Um homem que formulou teorias sobre a evolução da vida como quem recita versos e testemunhou seus versos ditando o ritmo da vida pelos campos e cidades do Brasil. Tatu, Tamanduá, Tejubina transaram umas trovas, tolices totais. Super curioso ver como é que é possível, numa cabeça tão brilhante, conciliar duas coisas de natureza tão distinta, ambas com enorme brilhantismo, né? Surpreende um pouco, mas no fim a gente chega à conclusão que a ciência e a boemia são irmãs, entendeu? Elas fazem parte porque a boemia, você precisa ter um espírito para aquilo, entendeu? Um desprendimento, sabe? É um jeito de ser, que é uma forma assim, quase individual de você atuar O boêmio entra no bar, conversa, conta história, inventa coisas, se diverte. E o cientista é um pouco isso também, entendeu? Só que em torno da ciência. Ele também sai do nada para inventar alguma coisa. Andei sobre as águas, como São Pedro, como Santos Dumont. Fui aos ares sem medo, fui ao fundo do mar, como o velho Picard. Só para me exibir, só para te impressionar. Fiz uma falseta como Olavo Bilac. Soltei filipetas para te dar o Cadillac. Mas você nem ligou para tanta proeza, pôs um preço tão alto na sua beleza. Então, como tchutchu, tentei outra vez, mas você foi demais pra paciência do inglês. Então me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. Ele virava a chave e se tornava um homem interno, sensível e capaz de entender como ninguém a alma das pessoas que viviam naquele centro de São Paulo que não existe mais. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisar. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão. Nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.